Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, então, dando continuidade ao nosso módulo de banco de dados, nós vamos falar um pouco hoje sobre entidades e atributos. Parece assim um pouco chato, a gente está falando muito na questão de teoria, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver o que são entidades e atributos, que já é o suficiente para que nós começamos a utilizar o SQL, que é a linguagem estruturada de pesquisa dentro de banco de dados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender o que é uma entidade, vamos entender o que é um atributo e quais são os tipos de atributos que nós podemos ter, tá? E a partir de então nós vamos começar a escrever os nossos códigos, né? Escrever essas tabelas utilizando a linguagem SQL. E depois, no final do módulo, nós retornaremos, né? Baseado naquele nosso primeiro modelo de visão de mundo, levantamento de requisitos, né? Para escrever o nosso projeto e, enfim, passar ele para o projeto web, que é onde nós vamos criar o nosso sistema, tá? No próximo módulo. Então, a ideia inicial, né, é que a gente entenda o que são entidades, tá? Então, conceitualmente, uma entidade em um diagrama de entidade e relacionamento são representadas através de retângulo, tá? Através de um retângulo. As entidades, elas representam coisas do mundo real, podendo armazenar dados sobre elas. É exatamente aquilo que nós havíamos falado lá quando nós começamos a trabalhar orientação a objetos lá dentro do Python, né? Então, lá dentro do Python nós vimos o seguinte, que uma entidade, né, ela representa algo do mundo real e ela traz algumas características do mundo real, ou seja, coisas que identificam ela do mundo real. Por exemplo, atributos que seriam nome. Por exemplo, se eu pegasse um atributo chamado pessoa, essa pessoa teria um nome, um CPF, um RG, um e-mail, enfim, né, teriam os atributos. Então, nós temos uma entidade, né, é algo do mundo real e onde a gente pode, dentro de banco de dados, armazenar dados sobre eles. São exemplos de entidades, por exemplo, hospitais, professores, alunos, veículo, produtos, etc. Né? Notem que as entidades elas representam algo, né, ela representa uma certa classe, uma certa categoria. Tá? Por exemplo, hospitais, professores, alunos, veículo, produtos, ou seja, são classificações da mesma forma que nós vimos lá quando nós estávamos trabalhando com orientação a objetos. Então, pode trazer aquele conceito que nós utilizamos na orientação a objeto e tentar aplicar dentro dessa ideia de banco de dados. Tá? Partindo desse princípio, num diagrama de entidade e relacionamento, uma entidade ela é representada por um retângulo. Tá? Ela é representada por um retângulo e dentro desse retângulo eu tenho o nome da minha entidade. Tá? Bom, pessoal, para que a gente faça a ligação entre as entidades, nós precisamos ter um elementozinho que é chamado de relacionamento. Tá? Então, o relacionamento ele serve para isso, ele serve como uma forma de associação entre uma entidade e outra, e funciona como troca de informação entre elas. Como que uma determinada entidade ela se relaciona com outra. Então, dentro de um relacionamento, nós podemos dizer que, conceitualmente, em um diagrama de entidade e relacionamento, né, são representadas através de um losango. Tá? Então, eu preciso, lá na entidade, eu tenho um retângulo que representa uma entidade, né, e o relacionamento é representado por um losango. O relacionamento ele indica uma associação entre duas ou mais entidades. Né? Então, geralmente, eu tenho várias entidades relacionadas. Tá? E uma coisa interessante a gente utilizar é que o relacionamento ele indica uma ação. Né? Então, uma ação, quando ela é representada, nós geralmente utilizamos um verbo para representar essa ação. Tá? Por exemplo, possuir, contém, enfim, vários verbos que identificam uma ação dentro dos relacionamentos, a forma que se relaciona. Por exemplo, aqui, dentro de um diagrama de entidade de relacionamento, a forma gráfica de representação de um relacionamento, diferentemente da entidade, é utilizando um losango. E dentro desse losango tem o nome do relacionamento, que, como eu falei, é representado por um verbo, ou uma ação, que especifica o tipo de relacionamento que tem. Os atributos, né, são, como eu havia falado antes, os atributos, eles também têm uma representação dentro de entidade de relacionamento, eles têm uma representação gráfica. Tá? Os atributos eles são características ou propriedades de uma determinada entidade. Graficamente, pode ser representados por alfinetes espetados em uma entidade.
Tá? Então, nós vimos isso aqui lá no nosso último vídeo, e eles são representados por aquelas, um alfinetezinho, uma bolinha, né? E essa bolinha ela pode ser vazada ou preenchida. Então, é interessante lembrar que os atributos também assumem valores que complementam a entidade, ou que completam a entidade, como valores numéricos, textos, etc. Então, cada atributo, assim como a gente utilizava lá em programação, cada atributo ele precisa ter um tipo de dado. Né? E, por exemplo, dentro dos tipos de dados que nós iremos trabalhar com SQLite, nós temos o integer, o real, né, que é o real, o text e o blub, né, que são formas de armazenamento. Ou seja, para cada atributo eu preciso definir o tipo de dado que ele vai armazenar. Os atributos podem ser divididos em atributos chaves, né, que são atributos identificadores, e atributos não chave. Tá? Ou seja, atributo não identificador. O que seria isso? Tá? Um atributo não chave, um atributo não identificador, ele é representado por esse alfinetezinho aqui com a cabecinha vazada. Tá? Então, graficamente, ele é representado assim e ele vai espetado em cima de uma entidade. Tá? Então, e o nome dele aparece do lado aqui, nome hospital. Como uma boa prática, nós vamos utilizar o seguinte, os nomes dos nossos atributos, tá? Eles terão, né, o nome dos nossos atributos serão em letras minúsculas. Tá? Então, esse aqui é a representação de um atributo não chave e essa aqui é a representação de um atributo chave. Então, dentro do BR modelo e assim entre outras ferramentas, um atributo ele é representado, né, um atributo chave ou um atributo chave primário ou atributo identificador, né, dependendo da forma que vocês queiram chamar, ele possui essa formatação gráfica aqui, ou seja, é um alfinetezinho aqui, tipo esse, porém com a cabecinha preenchida aqui, geralmente em preto ou azul, tá? E geralmente o atributo identificador, ele traz uma determinada coluna dentro da minha tabela, onde os valores não se repetem, ou seja, aquele determinado registro ou tupla, ele vai receber um valor onde não se repete. Por exemplo, ele identifica um determinado registro, né, como sendo único dentro de uma tabela. Tá? E a gente vai tentar explicar melhor um pouquinho isso aqui mais aqui à frente. Então aqui eu tenho como exemplo a tabela hospital. Tá? Essa tabela hospital eu tirei ela de dentro do nosso SQLite Studio. Tá? E aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho na parte de cima, eu tenho os atributos. Tá? Então aqui nós já temos uma tabela e tem um atributo ID, nome, descrição e foto. Nesses meus atributos, eles estão divididos, todos eles são atributos, tá? Mas eu tenho as divisões da seguinte forma. Aqui, eu tenho um registro, tá? Onde o ID dele é 1, né? O nome é Nossa Senhora, a descrição, né? O desk é excelente, e a foto é essa foto aqui, perfil 4D, K, Q, por aí vai, né? Ponto .png, tá? Então, esse registro aqui, notem que ele tem um identificador aqui. Tá? Na coluna nome, eu posso repetir os nomes. Por exemplo, eu tenho aqui Nossa Senhora uma vez, Nossa Senhora outra vez. Tenho aqui São Rafael uma vez. Tenho Santa Mônica uma vez, Santa Mônica outra vez. Santa Mônica outra vez aqui embaixo, Nossa Senhora de novo e Socorrão. Notem que nessa coluna aqui, os nomes eles podem se repetir. Por quê? Porque aqui eu tenho um atributo não chave. Tá? Então, o atributo não chave ele é representado pelo aquele alfinetezinho da bolinha vazada, né? Da bolinha branca. Aqui notem também que na descrição eu também tenho algumas coisas que se repetem. Tá? A foto, todas elas aqui, com exceção da primeira, todas elas se repetem. Tá? Então, a ideia de se utilizar um atributo-chave, geralmente a gente chama isso de atributo-chave primária, né? A forma mais que vocês vão mais ouvir falar em atributo-chave primária, ele é organizado da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, na coluna onde eu tenho o meu atributo-chave primária, né, representado pelo ID, os valores eles não se repetem, ou seja, os valores eles são únicos. Tá? Notem que na linha de Nossa Senhora aqui, ele é 1, tá?
na segunda linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Se eu tentasse inserir mais com o valor 9, né, e nós vamos entender isso aqui no próximo vídeo, quando nós formos fazer a inserção de dados dentro de uma tabela, né, vocês vão ver que isso aqui ele vai dar um conflito, ele vai dizer que esse identificador já existe. Então, o próprio banco de dados ele não aceita que eu crie, né, um novo elemento que tenha o mesmo número, o mesmo código identificador de chave primária. Então, a chave primária ela serve para quê? Ela serve, né, a chave primária, o identificador, ela serve para identificar um elemento como sendo único dentro de uma tabela. Quer dizer que esse meu Nossa Senhora aqui, né, com a descrição excelente, com essa foto aqui, ele é único por quê? Porque o código dele é 1. Tá? A única coisa que diferencia dele, por exemplo, desse Nossa Senhora aqui, né, por exemplo, aqui eu tenho Nossa Senhora de novo, o mesmo nome, tá? Que foi provavelmente avaliado por outra pessoa, mas ele está com o código 3 aqui. Tá? Então, esse identificador aqui da chave primária, ele nunca vai se repetir. Eu posso ter dentro das minhas tabelas, eu posso ter 3 tipos de chave primária. Né? Eu posso ter uma chave primária artificial, né, que é aquela que eu crio. Né? Por exemplo, se eu chegasse aqui e eu não tivesse dentro do código ID aqui, né, uma forma de representar essa chave primária, eu poderia criar, né, dentro da minha tabela um identificador de chave primária, mas eu já tenho o ID aqui, então ele já serve para representar a minha chave primária. Então eu posso ter uma chave primária artificial, que é aquela que eu crio. Tá? Eu posso ter uma chave primária natural, né, ou seja, que dentro dos meus dados aqui, eu posso, por exemplo, dizer, olha, eu acho que esse determinado valor ele vai servir como um atributo chave primária. Né? E eu posso ter também uma chave primária composta, que é quando eu utilizo duas ou mais colunas para identificar um determinado elemento dentro de uma determinada tabela. Tá? Então, nós vamos entender isso aqui mais à frente, tá? Utilizando o SQL. A ideia inicial é o quê? É que vocês entendam que toda tabela, tá? Toda tabela ela precisa ter um atributo identificador, tá? Para que torne essa minha entidade, né? Para que ela torne essa minha entidade uma entidade que tenha, né, que esteja dentro da normalização. Não se preocupe com isso por enquanto, né? Provavelmente vocês devem estar pensando, olha, primeiro nós vamos fazer o nosso projeto, né? O nosso projeto vai passar por o modelo conceitual, depois o modelo lógico, depois o modelo físico. Dentro dessas etapas nós vamos fazer normalização, vamos ver cardinalidade, obrigatoriedade, tá? Nós vamos ver sim tudo isso, tá? Mas nós vamos ver isso mais para o final. A ideia é que vocês entendam primeiro, como que se identifica as entidades, que nós já fizemos isso, nós já tiramos as entidades de dentro de uma especificação. Depois, nós vamos entender como que se cria uma tabela, como que se cria um banco de dados, entender como que funcionam a questão de chave primária, tá? Como que se insere um determinado valor dentro de uma tabela. Vamos entender primeiro como é que funciona a linguagem, depois nós voltamos para o nosso projeto, lá na nossa especificação, e vamos criar, sim, o nosso banco de dados, utilizando toda a parte de normalização, obrigatoriedade, cardinalidade, enfim. Tá? Então, por enquanto seria isso. Muito obrigado e até a próxima.